Agora são 7h07 e estamos de volta com o Manhã News. E a fusão entre o Bobo da Corte, atores da comédia Deolarte e o circo, deu origem a uma figura muito engraçada e divertida que conhecemos hoje. Estamos falando do palhaço. E quem não adora ver as trapalhadas dessa figura? Não há nada mais gostoso do que dar boas gargalhadas, né, Kleber? Com certeza. E hoje, 10 de dezembro, é o Dia do Palhaço, uma homenagem a esses preciosos profissionais que nos trazem momentos que ficam na lembrança. E é por isso que recebemos Clerson Pacheco, idealizador do Doutor Miojo Pena Branca. Já pode pôr a mão na mesa, né? Agora já. Bom dia, Kleber. Bom dia. Doutor Miojo, né? Doutor Miojo, Kleber é ele, eu sou o Doutor Miojo. Clerson também, Kleber, mas eu falei que era. É verdade, no caso, bom dia. o palhaço é ele. Palhaço é ele, também, né? Hoje, né? Bom dia para todos os telespectadores, ouvintes e etc. Clerson, então hoje é dia do palhaço. Sim. Doutor Miojo Pena Branca, como palhaço, qual a sua visão sobre esse dia? Qual a importância desse dia? Bom, todo mundo é um pouquinho palhaço. De médico e louco todo mundo tem um pouco, acho que de palhaço e de louco também todo mundo tem um pouco. Acho que a importância desse dia é tipo um marco mesmo, né? Mostrar que existe essa figura e que ela não é só uma figura alegre. Ela tem uma função social também, que é de mudar alguns dos estereótipos que a gente tem, de que tudo tem que ser sério, tudo tem que ser... né? Aqui eu vi que vocês estavam mais descontraídos porque eu estava aqui, mas geralmente é tudo muito sério, né? Então eu acho que o palhaço ele quebra essa coisa de que tudo tem que ser dentro de uma regra, de que tudo é sério. Ele vem para quebrar as regras. E como é que é a função, assim, para você chegar a ser um palhaço, desenvolver um personagem? Há cursos, há essa oferta, assim, para você se tornar um palhaço? Sim, tem o palhaço de circo, que é uma linha em que ele tem que ter a maquiagem muito grande, né, muito grandiosa, porque ele está num palco, ele tem pessoas que estão longe, né, para assisti-lo, ele precisa ter essa coisa do grande, né? E tem o palhaço de hospital, que é esse que vai visitar as pessoas que estão doentes, que é a minha função, né? Que tem a maquiagem um pouquinho mais delicada, porque eu estou muito próximo das pessoas. De repente, se eu estou com aquela maquiagem toda grande aqui, eu assusto você. Tem criançada que tem medo, né? Pois é, a courofobia, que é a fobia do palhaço, existe mesmo, né? Tem gente que fala, pô, mas isso é palhaçada, ter medo de palhaço, mas existe. Então, com esse cuidado, né? Então, existem essas duas frentes. O palhaço que é de circo, que cai no chão, que leva a torta na cara, e o palhaço de hospital, que é um pouco mais contido, porque ele está num ambiente onde ninguém está esperando ele, claro, né? Sim. Ele não está lá para fazer um show, de repente, né? E como que está o mercado de trabalho hoje? Dá para viver dessa profissão? Eu vivo disso. A minha profissão é ser palhaço. Dentro de empresas eu levo essa coisa do palhaço para que a coisa não fique tão séria, em formato de palestra, em formato de vídeos, né? Então eu vivo disso hoje. Então existem milhares de pessoas que vivem de ser palhaço. É uma profissão séria, mas com muita alegria. Claro. Né? Correto. E quais são as principais dificuldades que você apontaria para exercer essa função? Assim, a credibilidade, né? Algumas pessoas ainda encaram o palhaço como, isso é só diversão, esse cara não tem técnica nenhuma, não sabe o que está fazendo. Mas para você ser um palhaço de hospital, por exemplo, e aí eu vou falar da minha área, né? Você precisa fazer um curso, precisa se especializar o tempo inteiro. Eu já faço curso de humanização, curso de relacionamento interpessoal, dou aula em escolas de enfermagem, quando você dá aula, você reforça aquilo que você está ensinando, né? Para mostrar que esse trabalho é sério. Então, talvez uma das dificuldades é a pessoa olhar e falar, pô, mas vou contratar um palhaço? Como assim, né? Mas já existem hospitais que fazem isso, e já existem empresas que fazem isso, levando isso para dentro desse ambiente corporativo. Você trabalha mais com adultos e idosos, Isso. né, Clerson? Mas as crianças, vamos falar de criança Vamos falar um de pouco? criança. Hoje em dia, videogame, internet, as crianças estão diferentes, né? Mas, por exemplo, numa festinha de aniversário, ainda tem o espaço pro palhaço? Elas ainda gostam dessa figura? Gostam. E as pessoas, quando eu estou fazendo os atendimentos dentro do hospital, sempre me perguntam, você pode fazer a festinha do meu filho? Você trabalha com isso? Falo, não, eu não trabalho, mas assim, se precisar eu vou lá e passo 15 minutos com a molecada. Essa coisa do palhaço para criança ainda é forte. A maioria das crianças gosta, são raras as exceções das crianças que não gostam. Então existe esse mercado também para você trabalhar com isso. As crianças gostam, apesar do videogame
ser uma coisa muito forte, eu acho que o palhaço ainda encanta muito. A figura do circo também encanta muito as crianças, porque tem o trapezista, tem aquela coisa que ela vê no videogame, mas aquilo ao vivo é muito mais legal. Então, existe sim essa magia do palhaço para criança. Quando encontramos eles pelos corredores do hospital, você vê o olhinho e fala, nossa, um palhaço de verdade, né? Porque você é grande, a criança é pequenininha, vê aquele ser surgindo do nada, com essa roupa colorida toda que vocês estão vendo, né? Então, eu acho que existe a magia, sim. Tem sim. E o Dr. Miojo é um exemplo do que o palhaço não é feito só para criança, né? Também serve para entreter também o adulto. Também o adulto. Na outra vez que eu vim aqui, eu fiz uma pergunta, né? Não sei quem inventou que o palhaço é só para criança. E, historicamente, o palhaço ele foi criado para o adulto. O bobo da corte, como você falou no começo aqui da matéria, ele entretia o rei, né? A rainha, os seus súditos. Então, ele era criado para o adulto, para dizer assim, olha, aqui está tudo muito sério, eu posso falar o que eu quiser sem que vocês cortem a minha cabeça. A função nossa dentro do hospital é a mesma. É poder falar algumas verdades sem que aquilo... Porque se você tá assim, de Elvis Presley, que nem você tá aqui agora, você vai falar alguma coisa, o pessoal vai falar, o cara, tipo, tá brigando comigo, né? Sim. E quando você tá de palhaço, você consegue falar verdades que não vão ofender. A pessoa vai se sentir ofendida, você vai falar, trata melhor esse paciente tá precisando de você, né? Ele sente dor. Aí você fala, é mesmo, né? Deixa eu tratar ele melhor. Se você chega de um diretor, uma gravata, fala, escuta, você tem que tratar o meu paciente bem? A pessoa vai falar, nossa, o cara já me deu uma bronca aqui, tipo, entendeu? É mais ou menos essa, é a mesma função, só que trazida para o mundo moderno e para o ambiente hospitalar. Clércio, então vamos falar um pouquinho desse trabalho social, né, tão bonito que você faz. Conta como que é essa rotina hospitalar. Rotina hospitalar, vamos lá. Chegar no balcão de enfermagem, eu tenho uma rotina dentro dos hospitais aos quais eu sou contratado. Ali vocês estão vendo aí as imagens de um dia de maquiagem, um dia antes de ser o Dr. Miojo. Chegar no balcão de enfermagem e saber, eu tenho uma parceria muito grande com os enfermeiros, com os médicos, que me dizem quais os pacientes que eles estão atendendo que precisam de uma dose de energia, não sempre de alegria, né? Fala, olha, aquele paciente está meio depressivo hoje, conversa um pouco com ele porque ele tem isso, isso e isso. E aí eu vou conversar com essas pessoas, eu ouço 1 milhão de histórias por dia, né? E nem sempre é do paciente, às vezes é do acompanhante. Esses dias eu atendi uma senhora que estava com um problema vascular e o acompanhante dela tem um nome muito estranho, o sobrenome dele é Daniel e colocaram o nome dele de Daniel. Ele então, é o Daniel. Ele é Daniel, o único Daniel que eu conheci na minha vida, e ele fala, eu sou o único Daniel do mundo. Então ele puxou a conversa, quando eu cheguei ele já falou, você sabia que meu nome é Daniel? E eu achei que ele estava brincando, mostrou RG, mostrou CPF. E esse bate-papo descontraído que foi com o acompanhante contagiou a dona Maria, que estava ali na cama. E ela falou, nossa, eu estava aqui num estado, ele estava tentando me agradar, não conseguia, você chegou e conseguiu. E com o bate-papo com o acompanhante, eu consegui fazer com que o paciente se sentisse melhor. Né? Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de criar o Dr. Miojo. Eu tenho uma frase que eu escutava muito de uma banda de rock que eu gosto muito, que é o Golpe de Estado, que era, se a sua vida não presta, então empresta para quem quer viver. E eu tive uma fase da minha vida que as coisas não estavam muito legais, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque pela minha vida eu já não estou conseguindo fazer mais nada, eu preciso fazer por alguém, quem sabe eu ganho essa troca, eu ganho alguma coisa que faça sentido para mim. E aí eu achei uma ONG que fazia esse trabalho, me formei como palhaço de hospital, e aí fui seguir atendendo até conseguir montar o meu próprio projeto. Hoje eu vivo disso, né? Eu tenho contratos com algumas empresas que bancam esse projeto em forma de prestação de serviços. Né? Então, foi mais ou menos assim. O nome Miojo surgiu da coisa óbvia que uma pessoa solteira tem em casa, que é o miojo, né? Porque o nome tinha que ser composto com uma massa. Eu falei, nossa, a única massa que eu conheço é o miojo. E aí foi. Aí foi. Aí foi. E como que é lidar com esse ambiente hospitalar? Não é para todo mundo, eu imagino. Eu detesto hospital, me sinto mal. Como que é ver essas pessoas todos os dias, voltar para casa e manter o bom humor? Como que é? De vez em quando a coisa pega. De vez em quando eu sinto que não fiz o que eu deveria fazer. Às vezes, acho que como no trabalho de vocês, às vezes você fala, pô, podia ter dado um pouquinho melhor. Mas a resposta sempre vem na continuidade da semana, que às vezes as pessoas ligam, né? Eu deixo cartão com todo mundo, eu sou o maior distribuidor de cartão
do mundo, né? Então as pessoas ligam e falam, olha, obrigado por você ter passado ontem e visitado meu pai, visitado a minha mãe, fez uma diferença muito grande para ele. Eu passo um e-mail via e-mail, via Facebook e tudo mais. Então, lidar com esse ambiente, primeiro você tem que se preparar muito. Eu me preparo bastante, converso muito com profissionais da saúde o tempo inteiro para entender mais sobre o ambiente. Mas, de vez em quando, eu ainda levo um pouco disso para casa. Mas eu procuro pegar os bons exemplos das coisas, das histórias que eu escuto, porque eu escuto muitas histórias de vida e eu aplico isso no meu dia a dia. Acho que o mais bacana é isso, porque pessoas idosas têm muito a nos ensinar. E às vezes você evita de passar por algumas coisas, constrangimentos ou dar cabeçadas aí pela vida, porque você ouviu uma boa história, né? Que a função nossa dentro do hospital é mais ouvir do que falar. Sim. Se eu chego lá falando, fazendo show e tudo mais, não sei quem é o Kleber, não sei quem é a Juliana, eu não sei quem são as pessoas que estão lidando comigo dentro daquele ambiente. Então, estar inserido nisso precisa ter conhecimento, bom senso, né? Outro dia eu estava gravando uma matéria, que eu faço um quadro numa TV, mostrando voluntariado. E durante a gravação, uma enfermeira chegou e falou, será que vocês podiam não passar na ala tal aqui, daqui a uns 3 ou 4 quartos, porque acabou de falecer um paciente. Eu falei, gente, acho que já deu, né? Tem material bastante aí, já gravamos bastante, legal. Tirei meu chapéu, tirei meu nariz, fui pro banheiro, me troquei, falei, chega, não cabe aqui. Claro. Se é uma pessoa sem bom senso, sem treinamento, opa, beleza, vamos continuar, a gente pula esse quarto. E aí como é que você coloca o palhaço frente com a morte? Né? Nós não estamos preparados para isso. Tem que respeitar um pouquinho essa questão. Tem, e é uma questão muito delicada, claro. Né? Você está perdendo um ente querido, a gente precisa saber se colocar no lugar. Essa é a orientação. Tira o chapéu, tira o nariz e esquece que você está de palhaço. Acabou a palhaçada. Vira o cidadão. Acabou a palhaçada, vira o cidadão. Verdade. E Clerson ou Dr. Miojo? É melhor do que? Clerson ou Dr. Miojo? Agora pode chamar de Dr. Miojo, mas pode chamar de Clerson também, não tem problema. Não sou mais legal que o Clerson. Assim, é possível perceber alguma melhoras nos pacientes que recebem Dr. Miojo? Melhora clínica mesmo? Olha, eu dei o exemplo aqui da Dona Maria com o Sr. Daniel. Ela ficou 81 dias internada, ela teve alta semana passada. Durante todos esses 81 dias, eu vou uma vez por semana nesse hospital. Todas as vezes que eu chegava no andar, ela já pedia para alguém me chamar. Doutor Miojo está aí hoje? Fala para ele passar aqui. Legal. E na última vez que eu passei, é lógico que tem todo o processo da equipe do hospital trabalhando para a recuperação desse paciente, claro. Né? Sim, claro. Mas quando eu cheguei, né, no dia que ela ia ter alta, na última quinta-feira, ela já falou, nossa, quando eu fiquei sabendo que você estava aqui, eu já falei para a enfermeira, corre atrás dele, manda ele vir aqui. E já me recebeu com um abraço. Ela tinha feito a amputação de uma perna, ela já tinha amputado uma, amputou a outra perna e estava super feliz porque acabou a dor. E ela falou, eu agradeço muito você ter vindo aqui, porque cada vez que você vinha, era uma dose a mais de energia para mim. O seu Daniel, toda vez que ele vem me visitar, ele falou, Dr. Miojo já te visitou hoje, eu faço parte da vida dessas pessoas. Legal. Então influencia sim, tem o trabalho do médico, tem o trabalho da equipe de enfermagem, mas influencia sim porque essas pessoas se sentem acolhidas quando a gente chega. Né? Eu digo, a gente, os palhaços, que sabem dar atenção para esse paciente. Ganhar um abraço desse e falar, obrigado por você ter vindo me visitar esse tempo todo, eu perdi a minha perna, mas eu ganhei uma esperança, não dá para explicar. Com certeza. O quanto que isso é grande. E o Dr. Miojo tem milhares de histórias, o caso da Dona Maria é apenas né, Dr. Miojo? Então, conta mais algum caso pra gente, interessante. Eu contei da última vez que eu vim aqui, eu contei de uma menininha da Bianca, né? Falamos bastante da Bianca. Que, aliás, acho que a equipe inteira chorou. Eu acho que um dos casos que também marcou muito foi de uma menina que caiu dentro de uma fogueira durante São João, isso faz alguns anos já. E essa menina teve 90% do corpo queimado. E eu fui designado durante um tempo para atender uma ala de pessoas queimadas. Eu falei, nossa, agora vai botar à prova se eu sou bom ou não, né? No que eu faço. E essa menininha, quando a enfermeira me pegou pelo braço, levou até o quarto dela, e ela estava naquela posição de crucifixo, porque ela não podia encostar no corpo e tal. E eu fiz de tudo para alegrar essa menina, para conversar com ela, e ela só me acompanhava com os olhos, ela não deu um sorriso, não esboçava, ela ficou quietinha. Eu falei, eu entendo, né? Afinal de contas, ela que eu me lembro, só tinha uma orelhinha dela boa, o resto tava tudo danificado, né? E aí, eu fui embora naquele dia, chorei pra caramba, que eu falei, pô, mas que trabalho é esse que eu faço, que eu não tenho impacto na vida da pessoa, né?
Semana seguinte eu volto, a enfermeira me viu no corredor, saiu correndo. Doutor Miojo, vem aqui que tem uma menina que quer falar com você, ela precisa te dizer um negócio. E me levou até o quarto da menina e falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E essa menina ficou me acompanhando com os olhos de novo. E a enfermeira o tempo inteiro, fala pra ele o que você me falou. Ela olhava pra mim e falava, ela passou a semana inteira dizendo uma coisa legal, ela precisa te dizer isso agora. E ela não conseguia. E ela ficou me olhando. Eu falei, você quer falar comigo? Tipo, pode falar, você vai me dar um chute no traseiro, né? E ela olhou e falou assim, doutor Miojo, eu te amo. Tadinha. Aí você chorou de novo, de alegria. Na hora eu não conseguia falar nada, eu fiquei olhando pra ela e falei, né? Ficou aquele silêncio assim, segurando pra não chorar. Eu percebi que primeiro ela foi muito generosa de me receber, de falar, pô, eu tô toda machucada, esse cara vem querer fazer palhaçada aqui pra mim. Foi generosidade da parte dela receber, e foi generosidade da parte dela dizer eu te amo, porque isso a gente não falaria isso. O adulto às vezes se tranca, não vou falar, não sei o quê, e veio muito espontâneo dessa menina. Então essa história realmente, quando eu penso em desistir, quando eu penso em, eu lembro da Bianca, se apega nessas que vai histórias, me acompanhar para sempre, e lembro dessa menina que esse tipo de impacto que a gente toca a alma da pessoa, sim, é uma coisa muito delicada, é difícil de fazer, e nesses momentos eu percebo que eu consegui fazer aquilo que eu me designei para fazer. Com certeza. Né? Eu sempre digo que vencedor não é quem chega em primeiro, vencedor é quem chega onde queria chegar. Relembra pra gente, não, eu ia falar, você relembrar pra gente, então, a história da Bianca. A história da Bianca. A história da Bianca é uma menina que passou 10 anos no hospital, na mesma cama, no mesmo quarto, na mesma UTI, vendo passar diversas outras crianças que faleceram e que estavam ruins. E não podia receber visita de palhaço, de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, porque ela ficava com muito medo, ela tinha medo de vozes grossas. A sua, por exemplo, você é de Elvis Presley aí, então. seu palhaço caiu. Que droga. Ela tinha medo disso, ela se assustava ao ponto de ter convulsão. Então os médicos não deixavam chegar perto. Quando eu cheguei para atender, ficou aquele clima, né? Mas e agora? Eu falei, deixa eu tentar pelo menos falar com ela. E conforme eu fui chegando perto dela e falando com uma voz um pouco mais doce, quando a gente teve o contato visual, ela começou a sorrir. Tava a mãe, tava o médico, tava todas as enfermeiras dentro do quarto e todo mundo ficou olhando para mim. Como é que você conseguiu? Porque até hoje ninguém tinha conseguido. E eu passei 6 anos da vida da Bianca, toda semana, levando para ela o que eu tinha feito. Então, quando eu viajava, eu voltava, contava as histórias da viagem. Legal. Eu ganhei um kitzinho de fonoaudiólogo que vai mostrando figuras e a pessoa vai tentando falar. Como ela não falava, eu mostrava as figuras e com isso eu fui descobrindo que algumas coisas ela gostava, outras não. Apesar do médico falar, ela não entende nada, ela não tem esse conhecimento, mas cada vez que eu mostrava e explicava para ela, ela com um olhar me dizia assim, eu estou entendendo. Então a gente começou a criar códigos, ensinei ela a levantar a mão, coisa que ela não fazia. Então ela entendia as coisas. E ao longo desses 6 anos ela se tornou minha amiga e eu me tornei amigo dela ao ponto de a mãe me ligar até hoje. Ela faleceu no começo do ano e a mãe dela me liga até hoje para saber, você tá bem? Eu estou morrendo de saudade da Bianca. E a gente eu continuo tendo contato com a família dela e a mãe dela, para você ter ideia do impacto que isso causa na vida das pessoas, quando você faz a coisa de uma forma legal, de coração, a mãe dela fala assim, tô com saudade da nossa menina. Olha, legal. Eu me tornei parte da vida da família. Bianca. A única referência masculina que a Bianca tinha na vida dela era do Dr. Miojo. Legal. Não tinha outra pessoa que visitava ela além da mãe e o Dr. Miojo. O Dr. Miojo fez diferença, então, na vida de muita Fez. gente. Para onde quer que a Bianca tenha ido, Sim. ela levou um pedaço de mim, Sim. porque foi uma parte de mim junto com ela, mas ela levou um amigo. Ela ficou sabendo que aqui na Terra tinham pessoas que paravam o que estavam fazendo para poder dar atenção para ela. Meu trabalho lá nesse hospital era voluntário. Esse eu fazia questão que fosse voluntário. Legal. E a gente está numa época do ano muito especial, no fim de ano, Natal, só que para muita gente o hospital é delicado. Então, como que é o tratamento, o processo agora nesse período? Bom, as pessoas se sentem mais abandonadas, né? Aliás, as pessoas, por algum motivo, abandonam pessoas no hospital. O ser humano, tem um amigo que diz assim, Dr. Miojo, o ser humano tem problemas. E eu realmente confirmo o que ele diz. O ser humano tem problemas. As pessoas abandonam outras pessoas, idosas, crianças, dentro de um hospital. Então, nesse final de ano, eu faço sempre 2 ações, já tenho uma rotina de final de ano que
Porque eu acredito assim, não adianta fazer a ação só no final do ano. O resto do ano a pessoa claro. passa fome, fica sem alegria, e no final do ano eu levo tudo isso daí para ela. Eu não concordo muito com isso. Então, ao longo do ano eu passo fazendo as minhas ações. E eu tenho 2 que eu escolhi, que são as ações que eu faço na Santa Casa. Então eu vou com um grupo chamado Santa Maluquice. São alunos de medicina, de fonoaudiologia e de enfermagem que se juntam, formam esse grupo chamado Santa Maluquice e fazem arrecadação de brinquedos e levam para as crianças da pediatria. Sempre me chamam, eu vou atrapalhar o Papai Noel. Então o Papai Noel está lá, eu tropeço no Papai Noel, entrego presente para a criança errada, para a coisa ficar bem engraçada. O ano passado, por exemplo, eu não sei se vocês separaram as fotos, mas tinha eu, de Dr. Miojo, um palhaço que era um detetive e o Homem-Aranha. Eu falei, nossa, a criança conta... Esse aí? Esse aí. Se a criança conta isso em casa, vai falar, meu filho está doente mesmo, volta para o hospital. Né? Essa foto é durante a ação. Inclusive, essa história desse pezinho que vocês estão vendo, essa menina que estava nesse leito, estava extremamente cansada. Ela não queria brincar, ela olhou o Papai Noel, olhou o Homem-Aranha e ficou com aquela cara de... O rostinho dela dizendo, eu não quero brincar, não estou afim. Só que eu falei, então beleza, você não tá afim, não tem problema não, vou só pegar o meu presente que tá aqui em cima da cama, e ela botou o pezinho em cima do presente. Falei, não, tudo bem, eu olhei pros meninos ali e falei, acho que ela tá querendo brincar, mas ela tá com preguiça, né? E ela tirou o pé, eu falei, mas eu vou pegar o presente assim mesmo, ela botou o pezinho, nós ficamos nessa interação de pezinho vai, pezinho vem, qual é o pé esquerdo, qual é o pé direito, ela conseguiu interagir com a gente só com o pé. Com o pé. Então, esse tipo de ação é o tipo de ação que eu falei, eu quero fazer para sempre. Eles convidaram de novo há umas 2 semanas, perguntaram se eu podia ir. Semana que vem eu vou novamente com esses malucos fazer isso. E a outra ação é a ação com os vicentinos lá em Diadema, onde famílias são ajudadas durante o ano inteiro. E o Dr. Miojo também vai atrapalhar o Papai Noel, pega a cesta de Natal, sai correndo. Mas antes disso eu faço uma palestra, que deve durar uns 5, 10 minutos, falando da importância da cidadania para essas famílias, falando da importância de se ter um emprego, de se ter dignidade, não ficar sendo o tempo inteiro ajudado, porque a gente percebe que algumas famílias vai encostando o burrinho na sombra e tal. Então eu estou ali para dizer, isso é a pedido dos vicentinos, né? Dizer para eles que existem possibilidades e de que eles estão sendo ajudados naquele momento, mas que daqui a um tempo seria muito legal se eles pudessem ajudar, passar para frente isso. Então foram as formas que eu escolhi no final do ano, para dizer, olha, aqui está minha contribuição de Natal, mas eu acho que a contribuição ela tem que vir ao longo do ano. Você tem que escolher uma causa, acreditar muito nessa causa e fazê-la ao longo do ano. Senão as pessoas não comem, não se vestem durante o ano inteiro. Só no Natal é que todo mundo pensa, coitado do resto do mundo, todo né? mundo é santo no Natal. Pois é. Coitado do resto do mundo é Nenhuma ótimo, crítica a quem faz isso, claro. lógico. A gente, inclusive num dos hospitais que eu trabalho, eu levei essa ideia, a galera toda do hospital abraçou a ideia de levar, de adotar crianças para dar um presente e tudo mais. Foi muito bacana ver que todo mundo queria uma causa para abraçar e não sabia por onde ir. Então, foi legal e eles já estão falando, já estão falando no Natal do ano que vem. Eu falei, caramba, calma, vou fazer primeiro esse. Pois é, deixar passar de 2012. Eu sinto que as pessoas têm essa vontade de ajudar e às vezes não sabem como. Né? Por como dar o primeiro passo. Como dar o primeiro passo. Né? Então, como é o primeiro passo, então? O primeiro passo, eu diria que é você acreditar em alguma coisa. De repente, você acredita que crianças com câncer é a sua causa. Procure um lugar onde onde há essa necessidade de voluntários e tudo mais. E o primeiro passo é esse. É você acreditar em alguma coisa. Eu acredito que salvar as pessoas debaixo da ponte é a minha causa. Acreditando nisso, vá em frente. Siga isso, procure ONGs sérias que trabalham com isso para ajudar. Se você quiser ajudar com dinheiro, ótimo, mas se quiser ajudar com a mão de obra, eu acho que é o mais importante do que só a grana. Às vezes as pessoas não precisam só do dinheiro, elas estão precisando de um ombro, precisando de um ouvido. Ouvido, exatamente. Acho que o primeiro passo seria esse, Ju. Entre os projetos também do Dr. Miojo tem um programa de televisão, né? Isso. Conta pra gente como é que funciona isso. O Sou Voluntário é o nome desse, é um trocadilho, né? Que o nome do projeto é Sou Alegria, Sou de alma e alegria de alegria mesmo, vocês sabem. E o Sou Voluntário é um quadro na TV Aparecida, dentro de um programa, que mostra as ONGs, os projetos sociais. Então, esse quadro, ele orienta as pessoas que estão perdidas. Eu queria muito ajudar, sei lá, as pessoas. Você não sabe como ajudar as pessoas? Esse programa mostra. Vai até as ONGs, vai até os projetos sociais e mostra como é bacana ser voluntário. Então, eu entrevisto a pessoa e falo, como que é esse projeto? A pessoa explica como é o projeto, mostra imagens do projeto.
como que eu faço para ser voluntário? Aí a pessoa explica, conta histórias dela. Há pouco tempo eu fiz uma matéria com as tecelãs do Amor Maior, que são senhorinhas e outras pessoas jovens também que fazem crochê, tricô. Eles criam casaquinhos, botinhas, mantinhas e não precisa ir até lá todo dia. Tem gente de outros países que manda pelo correio. Uma vez por semana elas juntam isso, fazem um kit e entregam para as mães que não têm condições no amparo maternal, que estão, acho que é toda segunda-feira, se eu não me engano. As mães que ganharam o neném naquela segunda-feira ganham esse kit. Então as pessoas não precisam, nossa, estou tirando os negócios do lugar. As pessoas não precisam se deslocar para fazer. Dentro de casa mesmo, tá lá assistindo televisão, vendo jornal e aí tricotando, faz isso e manda pelo correio. É uma forma bacana de ajudar, porque eles fotografam tudo, eles registram tudo e mandam para essas pessoas que fizeram o voluntariado, que mandaram umas mantinhas, para se sentirem importantes, porque é um trabalho importante. Claro. Né? E é muito legal falar sobre isso, porque diante de cenários tão horríveis que a gente vê por aí, tem muita coisa boa também, né? Tem. Eu tenho até medo de ligar a televisão às vezes para ver as notícias. Às vezes você muda de canal, tá dando a mesma notícia, só que num tempo, né, diferente. Pô, o cara já morreu, aquele não tinha morrido, coitado. Esse é um cenário bacana, por isso que o Sou Voluntário, ele não tem tanta audiência o nosso programa, o nosso quadro, porque a gente vai na contramão daquilo que todo mundo quer ver. É verdade. Estou mostrando coisas que são bacanas, que são possíveis, que estão ao alcance de muita gente. E o que eu ia contar das tecelãs, que acabei viajando, fiquei falando pra caramba, é que uma das tecelãs que faz os bordados hoje, a mãe dela precisou de muito do amparo maternal, teve essa moça lá no amparo, e anos depois a filha está ajudando o amparo maternal, as próximas mães ela está ajudando. Então é uma corrente mesmo, que é uma coisa que se movimenta quando você faz o bem, você vai plantando o bem, ele vai andando, né? Quando ela me contou isso, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, caramba, meu, sua mãe precisou e agora você está ajudando outras mães. Então, a intenção do programa é essa, mostrar que existem possibilidades, que as pessoas podem fazer. Você que está assistindo tem condições de fazer, não precisa achar que não dá, que não é possível, que o mundo é muito grande. Dá para fazer coisas na sua rua, às vezes. E vai ser uma baita diferença. É só querer, né? É só querer. Doutor Mioji, infelizmente a nossa entrevista tem que acabar. Poxa, por mim, a gente ficaria o tempo inteiro, mas também, não dá. eu ficaria aqui o dia inteiro. Então, só para acabar, deixa o telefone, site, quem quiser mais informações sobre o Dr. Mioji. Perfeito. Você que quer contribuir com essas ações do Sou Alegria, Sou Alegria, www.soualegria.com.br. Acho que está aparecendo ali embaixo. Apareceu na tela. Que legal, aqui que está aparecendo. Legal. O telefone pode ser o contato pelo 2897-9482, é 11 São Paulo. Estamos à disposição. Você que quer fazer uma coisa diferente, nós temos essa expertise para mostrar como fazer as coisas diferentes. O mundo está precisando de coisas diferentes, de pessoas diferentes. O resto que está tudo igual, a gente pode mudar mesmo, né? Tá ótimo, okay? Dr. Mioji. Muito obrigada pela sua participação de novo aqui. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Parabéns, bom dia para todos. Parabéns. Valeu. Obrigada.